Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um dos maiores poetas portugueses. Hoje eu vou falar sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888 em Lisboa, Portugal. Já em 1886, sua família vai morar na África do Sul, onde ele aprende e fala muito bem inglês. Em 1905, volta para Lisboa, dessa vez em definitivo, com a intenção de dar continuidade em seus estudos. Agora que falamos um pouco sobre a vida de Fernando Pessoa, vamos falar sobre alguns aspectos da sua obra, que é muito vasta e fascinante. É claro que apenas em uma videoaula não seria possível analisar toda a sua vida e obra. Porém, nós vamos nos ater em um dos aspectos que mais me fascinam em sua obra, os heterônimos. Eu fiz duas pesquisas, e segundo essas duas pesquisas, o significado de heterônimo é nome e personagem inventados por um autor para assinar obras com estilos literários diferentes. Inclusive está até o nome do Fernando Pessoa aqui. Exemplo, o escritor Fernando Pessoa criou dezenas de heterônimos, mas os mais famosos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Ricardo Reis. Uma outra pesquisa, outro significado, foi a seguinte: heterônimo, personagem fictícia, criada por escritores, novamente aqui temos o nome do poeta português, como o caso de Fernando Pessoa, cujo objetivo é tentar compreender e propagar diferentes maneiras de ver a realidade, exterior e interior, tentando manter distância da visão da realidade ortônima. Veja a importância desse poeta português, onde o significado de heterônimo está atrelado à sua obra. Os heterônimos de Fernando Pessoa são exatamente isso, nessa definição que acabamos de ver, ou seja, ele criou pessoas e os tornou autores de poesia, principalmente de poesia. Para melhor entender esses autores criados por Fernando Pessoa, esses heterônimos são indivíduos comuns, e tem data de nascimento, tem data de falecimento, lugar onde viveu, como foi a sua educação, se tiveram pais ou não, eles têm personalidade própria. Então, eles têm características como uma pessoa comum, uma pessoa real, uma pessoa que existe. Chega ao ponto desses heterônimos se comunicarem uns com os outros. Não é fascinante? Nós veremos a seguir os principais heterônimos criados por Fernando Pessoa. Na verdade, os mais estudados e conhecidos. Eu destaquei três: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Vamos começar com Alberto Caeiro. Segundo o próprio poeta, segundo o próprio Fernando Pessoa, Alberto Caeiro nasceu em Lisboa em 1889 e morreu em 1915. Veja que aqui esse heterônimo Alberto Caeiro ele tem a data, o ano, a data de nascimento e o ano em que morreu. Mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão. Sua educação foi precária. Só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe. E deixou-lhe ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Ele vivia com uma tia-avó. E Alberto Caeiro morreu tuberculoso. Alberto Caeiro escreve com uma linguagem simples e o vocabulário limitado de um camponês, de um poeta camponês. Ora, se ele morou a vida inteira no campo, se ele teve uma educação primária, logo a sua poesia será influenciada por essas características. Então, Alberto Caeiro escreve com uma linguagem simples, simplória. Eu retirei aqui do trecho apenas alguns versos do poema O Guardador de Rebanhos, para exatamente eu mostrar para vocês como que é essa linguagem de Alberto Caeiro. Vamos lá. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Então veja que como ele era um homem do campo, então ele enfatiza aqui a natureza e uma visão simples das coisas. Não tem uma visão filosófica, uma visão mais complexa das coisas. Na verdade, a poesia de Alberto Caeiro é a realidade como ela é. O segundo heterônimo que eu destaquei aqui para
para essa videoaula é Ricardo Reis. Então vamos lá. Segundo o próprio autor também, próprio poeta português, Fernando Pessoa, Ricardo Reis nasceu em 1887, embora não se recorde do dia e mês. Ele era um pouco mais baixo, mais forte e seco que Alberto Caeiro, e usando a cara rapada, né? Ou seja, a cara sem pelos, né? Cara sem barba, na verdade, ou a face sem barba. Fora educado num colégio de jesuítas, era médico e vivia no Brasil desde 1919, para onde se tinha expatriado voluntariamente por ser monárquico. Então veja que aqui nós já temos uma pessoa, um heterônimo um pouco mais estudado, né? Um pouco mais vivido, um pouco mais, um intelecto um pouco mais desenvolvido. Ricardo Reis ele era discípulo de Alberto Caeiro, então ele retoma o fascínio do mestre pela natureza, através do neoclassicismo, né? Como eu disse sobre Alberto Caeiro, vivia no campo, ele enfatizava a natureza. Ricardo Reis busca o equilíbrio. A busca da espontaneidade de Alberto Caeiro está presente em Ricardo Reis. Essa procura do equilíbrio contido nos clássicos deixa de ser uma simplicidade natural e passa a ser estudada, forjada através do intelecto. Eu separei um trecho do poema A Flor que És, Não a que Dás, Eu Quero, para termos uma ideia de como este contexto influenciou Ricardo Reis. A flor que és, não a que dás, eu quero. Porque me negas o que te não peço. Tempo há para negares depois de teres dado. Veja que tem a natureza presente e um certo toque de complexidade na formação desse poema. Bem interessante. O último que eu destaquei para nós é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu em Távora no dia 15 de outubro de 1890, às 1h30 da tarde. Então veja que aqui nós já temos uma outra característica, né? Temos o dia do nascimento, o ano e a hora, 1h30 da tarde, Álvaro de Campos nasceu. Teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia. Primeiro ele estudou engenharia mecânica, depois a engenharia naval. De tipo vagamente judeu-português, com a pele entre branca e morena, cabelo liso e normalmente apartado ao lado, usa um monóculo. Temos mais características aqui. Dá até para a gente conseguir visualizar aqui como seria Álvaro de Campos. Uma pessoa com a pele entre branca e morena, cabelo liso, e ele usa um monóculo, né? Aquele óculos que só tem do lado. Entre todos os heterônimos, Álvaro de Campos foi o único a manifestar fases poéticas diferentes. Houveram 3 fases distintas na sua obra. Um autor mais complexo, pode-se dizer. Eu retirei também aqui um trecho do poema de Álvaro de Campos, Opiário, né? É onde que ele é influenciado pelo simbolismo. Né? Então, vamos lá. Eu fingi que estudei engenharia. Vivi na Escócia. Visitei a Irlanda. Meu coração é uma avezinha que anda, pedindo esmola às portas da alegria. Então veja que aqui ele retrata exatamente o que ele viveu, né? E também um certo tom de amargura, de insatisfação, né? O meu coração é uma vozinha que anda pedindo esmolas às portas da alegria. Né? Tem um tom aí de insatisfação, de amargura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que deu para ter apenas para ter uma noção de quem foi Fernando Pessoa. Né? Como eu disse, não dá aqui para a gente abordar todos os aspectos e todas a obra de Fernando Pessoa, porém acho que aqui deu para ter pelo menos uma noção de quem ele foi e da complexidade e da genialidade que esse poeta português proporcionou a todos. Bem, é isso daí. Espero vocês até a próxima. Tchau.